Pai amado, nós rendemos graças pelo anjo da igreja, o pastor Lienais, Senhor. E nós sabemos, Paizinho querido, que Tu colocou uma palavra maravilhosa, vindo direto de Ti, Senhor, para que o Teu servo venha falar à Tua igreja esta noite. Abre os corações, abre os nossos corações, Senhor, abre os nossos entendimentos, para que possamos receber e venha frutificar para o nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, querido. Que alegria poder estar na casa do Senhor. Já sentimos a sua presença. O calor do Espírito Santo nos envolve, nos renova, nos fortalece. E o nosso coração sempre se alegra em poder adorar a Deus. Amém? Estamos ministrando sobre a Páscoa do Senhor, sobre como celebrar a Páscoa. E estamos nos preparando porque é uma data maravilhosa. E eu quero, nesta noite, trazer um estudo para você. A gente vai ler bastante a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse Êxodo, capítulo 12, e o versículo 11. Só para tomar este versículo como base para o nosso início. Êxodo 12, versículo 11, diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A primeira vez que a Bíblia menciona sobre Páscoa é nesta ocasião aqui, em que o povo de Deus vinha sendo escravo há mais de 400 anos, debaixo de chicote, debaixo do domínio de Faraó, numa terra que não era a sua terra, numa terra distante, na terra do Egito. E o Senhor então decide livrar o seu povo e levar o seu povo para uma terra que mana leite e mel, para uma terra de bênção, uma terra de alegria, de fartura, aonde eles não mais trabalhariam como escravo para os outros, mas produziriam para suas famílias, para a sua casa. Então havia uma expectativa muito grande deste povo, porque quando José era governador do Egito, e José era também hebreu, ele deixa uma mensagem para os seus descendentes. Ele diz assim: quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos daqui. Aleluia! Essa palavra ela é maravilhosa, porque José, apesar de estar numa posição maravilhosa, porque ele era o segundo depois de Faraó, mas não era a sua terra, não era o lugar onde o seu coração estava feliz, porque ele estava longe da terra que Deus tinha preparado para ele. E o crente é assim, por mais que nós possamos conquistar uma boa posição nessa terra, por mais que nós venhamos a ser autoridades nessa terra e ter recursos financeiros, o nosso coração sempre almeja pela vinda do Senhor Jesus, porque há um desejo, aleluia, há um desejo de morar com Deus, há um desejo de entrar nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. E a palavra diz que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para não permitir que o seu povo saísse da terra. Presta atenção, eu vou repetir para que você entenda. Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito e manda Moisés falar com o Faraó, mas diz para Moisés: eu endurecerei o coração do Faraó para que ele não libere o povo, mas você vai lá e pede para liberar o povo, e ele não vai liberar, porque eu endureço o coração dele, e aí eu vou descer o cajado nele. Olha só, esse é o Deus que nós servimos. Isso é maravilhoso, irmão. Quem sabe nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, a situação política
mundial e também do nosso país, quando nós olhamos e parece que o coração daqueles que governam o mundo hoje está tão endurecido, e parece que querem massacrar o povo, parece que não pensa no povo, e nós ficamos angustiados. Saiba, o nosso Deus está no controle, Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. E ali então você conhece a história, vem uma série de pragas sobre o Egito, e a última, o Senhor diz para Moisés: o meu anjo passará a noite e ceifará a vida de todos os primogênitos. Então, todo o povo hebreu deve pegar um cordeiro ou um cabrito, de no máximo até 1 ano de idade, vai separá-lo durante 14 dias, e depois, então, no dia marcado, esse animal será sacrificado e vocês deverão comer essa ceia, né, com ervas amargosas e comendo pão sem fermento, e tudo isso era uma simbologia do que viria para nós, para mim e para você. Era uma simbologia. Então veja, era o cordeiro que tinha que ser sacrificado, aquele sangue era pego um matinho chamado hisopo, colocava naquela bacia com sangue, passava nos umbrais das portas, nas janelas, e estavam cobertos com o sangue daquele animalzinho que representava o sangue de Cristo. E olha só que poderoso, que o anjo da morte passou e feriu todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito de Faraó. Mas na casa dos hebreus, o anjo da morte passava por cima, porque o sangue os cobria. Se só a simbologia já livrava o povo, já livrava da desgraça, agora imagina você o sangue de Cristo que é sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia, adore ao Senhor, porque o sangue de Cristo é sobre você. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Eu não vou me ater muito a essa origem da Páscoa, eu quero adiantar um pouquinho. Nós vamos falar sobre Jesus, a nossa Páscoa. Veja, nós vamos começar lá do Gênesis, para que você entenda a simbologia, o que representa o nosso Senhor Salvador. Vai comigo, Gênesis capítulo 4, versículo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quando o homem pecou, quando o homem quebrou a sua aliança com Deus, e Deus vem ao encontro de Adão e Eva e os encontra escondidos, com vergonha do seu pecado, com vergonha de si, a palavra diz que Deus matou um cordeiro e com aquela pele ele fez então uma vestimenta para Adão e para Eva, e já era uma simbologia do que o sangue de Cristo faria por nós, cobrindo os nossos pecados. E agora nós vemos o primeiro sacrifício que Deus se agrada, partindo da parte do homem para com Deus. Também Abel mata um cordeiro em sacrifício ao Senhor, simbolizando Cristo, o nosso cordeiro pascual. Amém? Vai para frente, Gênesis capítulo 22, versículo 8. Gênesis 22 e 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O Senhor, desde o Gênesis, mostrando para a humanidade que havia um plano de salvação, havia algo que nos redimiria dos nossos pecados e do pecado dos nossos pais, do pecado original. Havia um plano da parte de Deus para nos salvar.
E agora ele chama Abraão e diz assim: Abraão, oferece o teu único filho, esse que você ama, vai lá ao monte de Moriá, sobe e oferece ele a mim. E quando eles estão caminhando, ao terceiro dia, então, eles começam a subir a montanha, só o papai e o filho percebe que tem lenha, tem fogo, tem o cutelo, mas não tem cordeiro. Ele não sabe que ele era o cordeiro. E o papai diz assim: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Já era uma palavra profética, não era só aquele cordeirinho que Deus proveu lá no Monte Moriá, mas era o seu próprio filho, o Deus Todo-Poderoso encarnado, que derramaria o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados. Se você pode, meu querido, coloca a tua mãozinha no teu coração e diga assim: eu recebo o perdão de todos os meus pecados, porque Jesus derramou seu sangue. Aleluia! Muitas vezes o inimigo sujo, aquele inimigo terrível das nossas almas, ele quer nos acusar, quer fazer com que nós perca a nossa salvação, dizendo: Deus não te ama, olha o que você fez, olha o que você aprontou, olha onde é que você andou. Meu querido, desde o começo, o Senhor está mostrando para a humanidade que Ele nos ama, e o sangue inocente de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Vai comigo, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro, imaculado, santo, sem mancha, sem defeito. Louvado seja o Senhor. Veja, irmãos, nós começamos no Gênesis, já entramos no Novo Testamento, e eu estou sendo aqui bem breve, bem sucinto, porque nós não temos tempo, mas eu quero que você entenda que durante toda a trajetória da raça humana, do Gênesis ao Apocalipse, Jesus Cristo já se apresenta como Salvador do mundo, como o Cordeiro que derrama o seu sangue. E a palavra diz que antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro, na mente de Deus, já havia sido imolado para perdoar os nossos pecados. Aleluia! Isso não é maravilhoso, meu irmão? Aleluia! O inimigo derrotado, ele tenta destruir você, mas todas as vezes que ele se levantar, você deve lembrar isso: o Senhor já perdoou os meus pecados antes mesmo de eu ter nascido. Antes mesmo de eu ser concebido, Jesus já tinha sido imolado na cruz, porque para Deus tudo é presente. Nós é que temos uma linha de tempo, passado, presente e futuro. Deus não, o tempo está dentro de Deus. Para Deus todas as coisas já estão consumadas, inclusive a nossa salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 19, o versículo 9. Apocalipse 19, 9 diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Olha para quem está do seu lado e diz assim: você foi chamado para as bodas do Cordeiro. Aquele que foi imolado, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, já tem uma festa preparada para nós, que será o casamento da igreja com o noivo Cristo Jesus, as bodas do Cordeiro. Aquele dia será maravilhoso. E sabe que eu fico imaginando algumas coisas às vezes, irmão. Eu imagino naquele dia, aquela mesa sem fim,
Aleluia, a palavra diz que os anjos estarão servindo, o Senhor estará à cabeceira, e quem sabe nós estejamos sentados meio juntos, né, irmãos? E a gente vai olhar um para o outro e vai dizer assim: lembra daquele culto na terça-feira, em que o mundo passava por grande luta, mas nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, e estamos aqui nas bodas, aleluia, Emanuel, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. A Páscoa, irmãos, é uma festa, é um memorial que nós devemos celebrar, e existem algumas regras que nós devemos observar sempre na nossa vida, mas na Páscoa a gente relembra pela palavra de Deus. Então, como nós devemos celebrar a Páscoa? Primeiro, retirando todo fermento. Abra Êxodo capítulo 12, versículo 20. Êxodo 12 e 20, diz assim: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. A Páscoa, para você celebrar a Páscoa, você não deve comer coisa levedada, pão com fermento. E aqui está dizendo em todas as habitações. Por que em todas as habitações? Porque nós, irmãos, somos um só povo, corpo de Cristo. Então, lá na sua casa não deve haver fermento. Lá na minha casa não deve haver fermento, na tua também não, do seu irmão também. Porque nós não andamos misturado com o mundo. E eu vou deixar bem claro para você, pela palavra de Deus, o que está sendo simbolizado aqui, porque aquele povo, eles não comeram mesmo o pão com fermento, realmente o fermento foi tirado, eles comeram o pão ázimo, mas nós, o que significa isso para nós? Vai para Gálatas, capítulo 5, versículo 9, Gálatas 5 e 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que lá no Êxodo foi dado esse exemplo, em todas as habitações ninguém deve comer pão com fermento, e aqui agora está dizendo um pouco de fermento leveda. O que é levedar? O que é fermentar? É estragar, irmão. Claro que quando a gente come o pão, aquele pão é assado, então todo aquele gás, aquela podridão ali que está sendo gerada, aquilo vai desaparecer e o pão fica gostoso, é outro assunto, mas está dizendo que nós não podemos ter na nossa casa, na nossa vida, coisas estragadas, porque nós vamos aqui participar da Páscoa, mas tem um irmão ali, ou tem uma irmã ali, que está com o seu coração com coisas podres, coisas ruins, sentimentos malignos, sentimentos profanos, com pecados escondidos, e está levedando toda a massa, está causando mal à igreja de Cristo. Por isso que a palavra diz assim, em cada habitação não deve haver fermento, não deve haver pecado. Muitas vezes a gente se pergunta, por que não acontece mais milagres? Por que Deus parece que não se apresenta mais? Por que não? Porque há fermento no meio da massa, e é esse fermento que nós devemos lutar para retirar da nossa vida de maneira permanente, e nós vamos falar sobre esse fermento. O que seria esse fermento? Você está aí em Gálatas capítulo 5, nós lemos agora o versículo 9, e você vai pular para o versículo 20, o que seria o fermento? O que seria o fermento? Gálatas 5 e 20, idolatria. Diga comigo, idolatria. Pode segurar o texto ali, viu, meu filho? Pode deixar aqui no telão esse texto. Idolatria. Irmãos, muitas vezes nós temos idolatria. Idolatramos o homem de Deus, idolatramos o marido, idolatramos o filho,
Idolatramos a filha. Pastor, como assim? Ninguém pode falar nada para o filho, porque senão já fica dodói. Ninguém pode conversar com o esposo, porque senão a esposa já fica dodói, já fica cheia de coisa. Irmãos, idolatria, não pode ter idolatria. Tem alguns ali que são idólatras com coisas da televisão, feitiçaria. Alguém diz assim, não, mas eu não pratico feitiçaria. A Bíblia diz que rebelião é como pecado de feitiçaria. Diga comigo para que você grave aí: a rebelião é como pecado de feitiçaria. Ou seja, você ser rebelde e ser um feiticeiro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando a mamãe diz para o filho, filho, faz assim, o filho diz, não, eu faço assado, ele é um rebelde. Quando o pastor diz assim, meus irmãos, vamos fazer desse jeito, vamos consagrar, vamos orar, eu consagro quando eu quero, eu faço como eu quero. Um dia, há pouco tempo atrás, alguém falou assim, lembra do pastor fulano? Eu falei, lembro. Pois é, quando a gente foi trabalhar em tal lugar, aí o pastor presidente falou, olha, nós vamos estar todo dia, de segunda a sexta, 5:30 da manhã, orando. E eu pensei que a irmã ia dar um testemunho assim, dizendo, o pastor fulano achou bom. Não, ele falou assim, ninguém me obriga a orar, eu vou orar a hora que eu quero. Então, é rebelião, pecado de feitiçaria. Estamos juntos, irmãos? Guarda o teu coração de ser rebelde. A próxima palavra que diz é inimizades, porfias. O que são inimizades? Eu não gosto da fulana, eu não gosto do fulano. Não, com a Gilson eu não ando com isso ali. Sabe, inimizades. E muitas vezes dentro da igreja o inimigo lança isso. E isso é o quê? Um fermento. E sabe o que é terrível? Porque um fermento leveda toda a massa. Aí tem um irmãozinho que não gosta do outro, já começa a murmurar, chega e fala mal desse, e começa a criar bloquinhos, e começa a criar divisões, e ali a continuação diz, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões. Guarda a tua boca, guarda os teus ouvidos, guarda a tua boca de não ser você o causador de dissensões, de divisões. Mas para você guardar a tua boca, primeiro você precisa guardar os teus ouvidos. Se você não guarda os teus ouvidos, é uma questão de tempo, e a tua boca estará falando divisão, estará trazendo ira, estará trazendo contenda. Eu lembro um dia que tinha aqui na igreja, uns 3 anos, talvez atrás, 4, um irmão que ele era causador de contenda. Eu não sabia, mas ele era causador de contenda. E eu pensava que ele era bênção, porque a gente olha para todo mundo e acha que todo mundo é bênção, mas às vezes tem um causador de contenda no meio. E esse causador de contenda e tudo que era ministrado aqui em cima do púlpito, ele levava então para o Pais e Filhos e contrariava, e falava ao contrário, e começou a causar divisão dentro da igreja. Por fim, ele tomou a decisão de sair, e eu falei, glória a Deus. Ele falou, vou embora, vou para outra igreja. Eu falei, amém, glória a Deus. Que alívio, glória ao Senhor Jesus. Mas passou uns dias e veio uma irmã, e hoje é presbítera da igreja aqui, e ela falou assim, pastor, eu sou muito amigo daquela família, eu e meu esposo, e nós sempre saímos juntos, e nós sempre andamos juntos, e vamos fazer lanche. O que o senhor diz, pastor? Agora eles saíram da igreja. Eu falei, minha irmã, mais cedo ou mais tarde a senhora vai estar também murmurando. Ela falou, vou não. Passou 2, 3 dias, me ligou, pastor, já liguei e falei, olha, não ando mais com vocês são muito murmurador, estou fora. Aí alguém diz, mas que dureza. Dureza, você vai ver que isso faz parte da palavra de Deus, e eu já vou te mostrar aqui. Prepara bem o teu coração, porque você quer subir na vinda do Senhor. Então prepara para o aprendizado. Amém? Olha só, dissensões, heresias. O que são heresias? Irmão, heresias é uma mentira. Tem igrejas que pregam mentira.
E o nosso coração tem que estar preparado, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Já falei esses dias, eu não sei se foi no culto ou no culto de jovens, uma igreja aí que eu ouvi na rádio falando assim: me manda o teu nome completo, que o céu está aberto e Deus está revelando agora. Até ali eu já achei meio esquisito, mas tudo bem. E daqui a pouco alguém mandou o nome, né, lá no WhatsApp lá. Aí a pessoa falou: fulana de tal, eu vejo velas acesas, e eu vejo o teu nome no centro de macumbaria, e quem fez essa macumbaria foi a tua vizinha. Irmãos, Deus é Deus de fofoca desse jeito, irmão. Isso é heresia. E o pior, irmãos, é que quando o povo do mundo, aquele que não serve ao Senhor, que não conhece o povo evangélico, ele coloca todos numa panela só. Para eles, evangélico é tudo isso. Lá na igreja da Filadélfia, o povo cai na unção e ri e coloca tudo junto. Irmão, todo movimento da parte de Deus neste lugar, se você tiver dúvida, vem conversar com o teu pastor, que eu vou te mostrar pela Bíblia, que sempre aconteceu. Não existe novidade, é a mesma coisa o mover de Deus. Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Opa, aqui pega nós também, irmãos. Olha para quem está do seu lado e diz assim: ou não pega? Irmãos, porque nós gostamos de falar de bebedice. Eu não bebo, na minha boca não entra uma gota de bebida alcoólica, mas entra 1 quilo de carne facinho, entra 2 pizzas e sobra ainda espaço para pizza doce. Irmão, glutonaria. Isso daí é fermento. Deus não se agrada, Deus não tem prazer nisso. Quando a pessoa é glutão, ele não tem domínio próprio. E domínio próprio é um dos frutos do Espírito. A pessoa que está cheia do Espírito Santo se controla, sabe comer, sabe beber. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você está gordinho, mas é por outro motivo. Amém. Oh, Jesus. Olha lá, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Parece brincadeira quando fala da pessoa que come demais, mas aqui está dizendo: não herdarão o reino de Deus. Pastor, é que quando eu estou ansioso, eu como demais. Eu também. Quando eu estou de boa, eu continuo comendo demais. Quando eu estou alegre, como demais. Quando eu estou triste, como também. Tem que repreender o devorador que está habitando em mim. Amém? Irmãos, é que para nós, comer demais parece que é normal. Sabe? E a gente até fala, é comum entre os crentes falar isso: crente não bebe, mas come. Crente quando vai na lanchonete não bebe nada, mas dá um prejuízo. Mas é pecado, e é pecado sério, é fermento. E a palavra está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Continua um pouquinho, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele ama. E quando você ama, você não tem inveja. Quando você ama, você não tem ira. Quando você ama, você não tem contenda. Quando você ama, você não quer destruir os outros. Quando você ama, você quer compartilhar. Quando você ama, meu irmão, aí você tem paz, você tem alegria, você é longânimo, sabe? Longânimo. Fulano me perturbou hoje, mas não foi o suficiente para me tirar do sério, e amanhã também, e depois também. Longânimo.
Seja longânimo, meu irmão. Tem gente que não tem longânimo, tem gente que ainda fala assim: eu tenho pavio curto. O pavio curto é oposto de longânimo. Paviozinho curto, falou qualquer coisa já. Não, o crente não. A pessoa falou alguma coisa, você olha, que coisa. E continua. É longânimo, não se irrita por qualquer coisa, não fica nervoso por qualquer coisa. É tranquilo. Quem precisa ser longânimo, levanta a mão aqui. Levanta bem a mãozinha, quem precisa. Eita, tá todo mundo pavio curto aqui, irmão. Tem um ditado que diz: do jeito que é o pastor é a igreja. Do jeito que é o pastor é a igreja. Todo mundo nervoso, todo mundo pavio curto. Jesus tem que sarar nós, irmãos. Temos que ser longânimo. Aleluia. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não pode. O crente que faz parte dessa massa santa que vai morar no céu, não é invejoso, não é cobiçoso. Porque o irmão tem, porque que eu não tenho, gostaria de ter. E cobiça tudo, irmão. Cobiça os bens, cobiça os dons, cobiça a mulher, cobiça o esposo, cobiça a roupa. A cobiça é terrível. E a cobiça, ela abre espaço para a inveja. Você começa a cobiçar o que é do outro e começa a invejar, e isso é terrível. O sangue de Cristo nos dê graça para que nos libertemos desse fermento maldito da cobiça. Glória a Deus. Vai comigo, discernindo o corpo de Cristo. Então nós já entendemos o que é o fermento e agora nós vamos entender o que é o corpo de Cristo. Porque muita gente imagina que o corpo de Cristo é aquele pão que nós comemos aqui, imagina que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, é aquele cálice que nós tomamos, e aquilo é um símbolo. O corpo de Cristo vai além, e eu vou mostrar para ti. Abra 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra está dizendo que para você participar da Santa Ceia do Senhor, você deve se examinar. Examina você, se examina. Como que está teu coração, como que está a tua mente, e depois que você examina, então você come e bebe do corpo. E aí alguém pensa que tem a ver unicamente com o pão e o cálice que é servido aqui, mas não é. Eu vou mostrar para ti. Volta comigo aí, capítulo 11, volta no versículo 17, 1 Coríntios 11, 17. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos e ele diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Segura um pouquinho. O que estava havendo na igreja? Fermento. E a Páscoa não pode ter fermento. Essa nova massa não pode ter fermento. E ele está dizendo: eu escuto que quando vocês se ajuntam ali para participar da ceia, tem dissensões. Sabe o que é dissensões? É brigas, é intrigas. Eu sou desse grupinho, eu sou daquele. Eu não gosto de fulano, eu gosto do ciclano. Irmão, dentro da igreja não. Existem afinidades, irmão. É uma coisa diferente. Você ter afinidade com alguém. Se você gosta de jogar bola, você vai ter afinidade com quem joga bola. Se você gosta de tocar um instrumento musical,
você vai ter afinidade com aquela pessoa. Esses dias eu estava junto com alguns irmãos, agora que o apóstolo viajou, e eles estavam tão motivados, porque eram policiais, tinha 3 policiais ali, estava o Robinho estava por aqui, não sei onde é que está o Robinho agora, já foi? Estava o Robson, que é policial, estava o Geis, que é policial, estava o meu sobrinho, que é PRF, e eles falando de perseguição e de prender bandido e tal e coisa, e eu fiquei olhando e ouvindo, e eu estava por fora daquilo, alheio, não me chama a atenção, fiquei olhando, e eu lembrei do apóstolo, falei, rapaz, se o apóstolo estivesse aqui, nós ia estar falando de outra coisa, nós ia estar falando dos irmãos da igreja, nós ia estar falando de fazer culto, nós ia estar falando de fazer jejum. Outro é afinidade. Afinidade não tem problema. Agora, o que nós não podemos, irmãos, é dentro da casa do Senhor, fazer acepção de pessoas, fazer divisão. Estamos juntos? Versículo 19. E aí ele diz assim, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Muita gente diz assim, na igreja primitiva não tinha divisão, na igreja primitiva não tinha briga na igreja. É mentira, não conhece a Bíblia. Sempre houve e sempre haverá. E o apóstolo está dizendo, importa que haja na igreja essas divisões, para que os que são sinceros se manifestem, porque dentro da casa do Senhor só permanece quem é da luz. Todo infiltrado do maligno vai sair. Amém? Olha lá, continua a palavra. De sorte, versículo 20, que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aqui você começa a entender o que é não discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. E a Santa Ceia que era servida na época de Paulo era diferente da Santa Ceia de hoje. A Santa Ceia de hoje, pega-se um pão, parte-se, e são muitos pedacinhos, com toda a simbologia, e o cálicezinho. Mas na época de Paulo não, cada um trazia a ceia lá da sua casa. Aí um trazia um monte de pão, outro trazia um garrafão de vinho, e quando chegava a hora de servir a Santa Ceia do Senhor, minha família aqui, tua família lá. Os riquinhos para cá, os pobrinhos para lá. Os riquinhos com o seu garrafão de vinho enchiam a cara e se embriagavam, é o que diz a palavra, bebiam até ficar bêbado, e o outro coitadinho que não tinha nem para comprar uma garrafinha de vinho, ficava ali seco, querendo, mas não tinha. Você está entendendo? Muitas vezes nós espiritualizamos muito as coisas, e não entendemos que Deus nos deu um corpo para manifestar o seu amor no campo físico. Entendeu? A Santa Ceia, ela é espiritual, mas ela é também física e material. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor e você não socorre, não olha para o teu irmão do teu lado, que está passando necessidade, que está passando angústia, que está precisando de uma mão, você não está discernindo o corpo de Cristo. Amém? Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Estamos juntos, irmãos? Diga comigo, corpo de Cristo sou eu e meu irmão. Quando eu faço dissensão, quando eu penso que eu posso e o outro não pode, não está de acordo com a Santa Ceia. Vamos lá, eu vou fazer aqui umas leituras rápidas agora. 1 Coríntios 12, 27. 12, 27.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Diga aí, nós. Irmão, eu ando com uma dor aqui do meu lado aqui, irmãos. Eu não sei se é muscular, não sei o que é. Aí vou arrancar o braço fora porque está me doendo o braço fora. Hã? O teu dedinho está incomodando. Vai lá e corta fora o teu dedinho, não quero mais. Ai, pastor, me deu uma conjuntivite, estou com o olho desse jeito. Arranca fora, não está incomodando. É assim? Ai, eu estou com um problema no rim, deu pedra no rim. Arranca os rins, joga fora. É? Ai, o meu coração não está bem, joga fora. Irmão, muitas vezes nós queremos fazer isso dentro da igreja. Ah, porque o irmão lá é meio chatinho, despreza, joga fora. Ah, porque aquele irmão aí é meio pecador, aquele irmão ainda fuma, aquele outro ainda bebe. Ah, porque aquele lá não dizima, porque aquele outro lá isso, porque aquele outro é não sei o quê, tira fora. Não, essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo e estão na mão do oleiro sendo transformados. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém, queridos? Nós fazemos parte de uma massa. 1 Coríntios 10 e 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, o apóstolo está dizendo, fica claro, pensa um pouquinho, se nós participamos do corpo de Cristo, nós somos uma só massa. Eu e você somos irmãos em Cristo. E sabe o que é maravilhoso, irmão? Quando a gente viaja para outros países, para outros lugares, termina encontrando pessoas que você não sabe quem é, que você nunca viu antes, que você não tinha ideia que existia. E quando você se encontra aquela pessoa que é crente em Jesus, você já é irmão. É um negócio espetacular. Quando nós fomos para a África, a segunda vez, o apóstolo já tinha ido direto para Moçambique, e a segunda vez nós fomos com uma equipe para a África do Sul. E nós viajamos e não tínhamos ninguém para nos receber lá. Nós não sabíamos o que faríamos quando chegássemos no aeroporto de Joanesburgo. Nós não sabíamos, estávamos assim, aflitos, porque quando nós passássemos ali a alfândega, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer? Nós tínhamos pouquíssimo recurso financeiro, e depois de lá nós teríamos que ir ainda para Moçambique, então nós estávamos aflitos. E quando nós saímos naquele saguão de recepção, para nossa surpresa, tinha um negão lá, o pastor Paul Nobela, o negão, ele com um cartaz escrito, Apóstolo Joabe, porque ele não sabia quem nós éramos, e nós não sabíamos quem ele era, e ele estava assim, ele já estava ali algumas horas, porque ele não sabia a hora que nós ia chegar, esperando nós. Sabe o que aconteceu? O pastor Paulo, lá de Moçambique, viu nas redes sociais que nós estávamos indo para a África e falou, quem será que vai receber os meus irmãos lá? Eu vou ligar para o meu amigo que está lá para ir lá receber. Olha que coisa, irmãos. E esse pastor Paul Nobela, ele é um irmão maravilhoso, mas com posses muito reduzidas, muito pobrezinho financeiramente. E como nós estávamos em 8 pessoas, e ele estava com um carrinho pequeno, ele falou, eu vou levar uma turma, depois eu volto buscar a outra. E ele foi levar uma turma e ficou só eu e o apóstolo lá. E quando ele voltou, irmãos, o pneu tinha furado. Aí eu fui lá ajudar ele a arrumar aquele pneu.
E ele levou mais de 2 horas, porque ele morava muito longe. Nós pensávamos que era perto, era longe. Era numa chácara, irmãos. A esposa dele que cuidava de uma casa, e lá na casa dele ele deu café para nós, deu pãozinho para nós, assou linguicinha no forninho, conseguiu pouso para nós, deu chuveiro para nós tomar banho. Você pensa que tem alguma outra irmandade no mundo que faz isso? Não existe. É só os discípulos de Jesus que são uma só massa. É só um povo, é verdadeiramente irmãos em Cristo. E ali se criou uma amizade tão grande, tão maravilhosa. Aleluia. E as culturas, irmãos, eu vou contar para vocês, só para você ver como a cultura é um negócio muito diferente. E quando o apóstolo foi morar lá, e aí aquela vez eu fui junto para ajudar a comprar o carro, e nós saímos procurar o carro na cidade, e era um lugar bem movimentado, e de repente eu estava indo, o apóstolo e o pastor Paul Nobela pegou na minha mão assim como quem pega uma namorada, e saiu assim, eu fiquei, né? E nós saímos andando pela calçada de mão dada, e o pastor Inés e o apóstolo atrás só riram, tiraram foto para rir depois de mim. A cultura é diferente, mas o amor é o mesmo. É o amor de Jesus que nos une, que nos faz uma só massa. Aleluia! Louvado seja Deus. Terceiro ponto, então, primeiro, você não come nada fermentado, você não se mistura com o pecado, você entende que nós somos o corpo de Cristo, e a Páscoa você comemora com as pessoas certas. E nós já vamos entender quem são as pessoas certas. 1 Coríntios capítulo 5. Coríntios 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. O que é prostituir? É misturar a massa. Não se associe com quem se prostitui. Olha a sequência, irmão, presta atenção na palavra. Versículo 10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Segura um pouquinho, o apóstolo está falando, não se associe com quem se prostitui, mas eu não estou falando para aquele que está fora da igreja, aquele que não faz parte da massa, é o que ele está dizendo aqui, porque se fosse assim, você teria que sair do mundo, e você não tem como sair do mundo só quando Jesus voltar. Então lá no teu trabalho você termina se associando com quem é devasso, com quem é beberrão, com quem é adúltero, com quem trai a esposa, trai o marido, com quem mente, com quem rouba. Você se associa com essas pessoas, você termina tendo convivência com ela. Está dizendo que isso aqui é normal. Agora olha só, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, diz que é irmão, vem na igreja, toma a ceia, te cumprimenta a paz do Senhor, irmão. É o que está dizendo aqui, ó. Dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Não é nem para comer com essas pessoas, sabe? A pessoa mente,
rouba, engana, fala palavrão, é adúltero e vem na igreja, a paz do Senhor, e aí você vai para a casa dessa pessoa tomar um café com ele, ele senta na tua mesa e ele começa ali a pôr toda a sua podridão para fora, maculando, sujando o teu lar, a tua casa. Você que está buscando se santificar, buscando a presença do Senhor, agora tem uma pessoa estragando. Está acompanhando? Está dizendo que não é nem para comer com essa pessoa. Versículo 12: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ou seja, você não vai julgar as pessoas que estão lá fora, você deve julgar você mesmo e as pessoas que estão dentro. Se a pessoa não tem um caminhar de crente, irmão, você não vai dizer para ele: sai daqui, não quero você aqui na igreja. Não, isso aí não cabe a nós, é joio, deixa aí que o Senhor vai tirar. Agora, você não vai se associar com ele. Crente mentiroso, crente adúltero, crente enganão, esse aí deixa de lado. Festeje a Páscoa do Senhor com aqueles que são de Deus. Amém? Versículo 1 Coríntios 6, versículo 8, vai comigo lá, 1 Coríntios 6 e 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quem sabe no passado você se incluía em algumas dessas coisas, mas hoje você não faz mais parte. Aí alguém diz assim, né? Até a irmã me perguntou, a irmã crente nova me perguntou: pastor, mas e se você peca, Jesus já perdoou os teus pecados? Que alguém fez a pergunta. Jesus já perdoou todos os teus pecados, mas a pessoa que vive na devassidão, vive na fornicação, no adultério, vive no pecado contínuo e consciente, com certeza o Espírito Santo de Deus não habita nele, e quando Jesus voltar não sobe, porque o Espírito Santo de Deus habitando em nós é o selo da promessa, é o penhor. Só sobe quem está santificado, só sobe quem tem o Espírito habitando em você. Aí a pessoa diz assim: não, eu sou cheio do Espírito, eu falo língua estranha, mas eu tenho 2 mulheres. Meu filho, você tem o dom. Falar em língua estranha é um dom, é um presente que Deus te deu. Agora, fruto do Espírito você não tem, porque o fruto do Espírito busca a santificação, então precisa haver transformação. Estamos juntos na palavra, irmãos? Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Para encerrar, irmão, o desejo do meu coração é que você entenda que a Páscoa é maravilhosa, porque a Páscoa significa que nós vamos subir no arrebatamento. A Páscoa significa que o sangue de Cristo nos perdoou de todo pecado, e que quando o juízo de Deus vier sobre a humanidade, o sangue de Cristo nos cobriu, nós já estamos nas bodas do Cordeiro. Eu quero encerrar com uma leitura, 1 Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia.
Quer ter uma Páscoa abençoada? Retira o fermento. Quer ter uma Páscoa abençoada? Escolha as pessoas certas. Escolha as pessoas certas para comemorar. Junta a tua família, junta os teus filhos, fala de Jesus, fala o que é a Páscoa para eles. Não se preocupe muito com os chocolates, não se preocupe muito com os presentes, mas se preocupe em que a presença do Espírito Santo de Deus esteja na tua casa. Aleluia! Não existe nada melhor, irmão, do que você estar no centro da vontade de Deus. Sabe, quando você termina uma Páscoa, quando você termina uma noite de Natal, quando você termina uma festa de aniversário, quando você passa o ano e o Espírito Santo está com você, há uma alegria, uma paz genuína no teu coração, a harmonia, a paz, a tranquilidade. Mas quando o teu foco na preparação da festa foram as coisas fúteis dessa vida, o final da festa será frustração. Você entendeu o que eu falei? Se o teu foco na preparação, é ovinho, é ovo não sei o quê, é ovo de 50 quilos de chocolate, me convida para comer. Se você é só essas coisas, irmão, quando terminar a festa, você vai estar frustrado. Eu já fiz casamento de pessoas que eram bem simples, ou melhor, sem recurso, pessoas que não tinham recurso financeiro, mas que eles oraram, que eles jejuaram, para que a festa de casamento, a presença do Espírito Santo tivesse. Eles escolheram a música aonde Deus se manifesta. Quando faz o casamento, há uma alegria, uma presença maravilhosa de Deus. E já fui em outro casamento que é a coisa mais chique do mundo, e era limusine, e era a noiva com aquele negócio que arrastava, parecia uns 50 quilômetros, aquele negócio, vai puxando tudo, e era ouro para cá, e ouro para lá, e champanhe, e tira foto, e a filmagem, e para filmagem, tanta coisa que ninguém mais aguentava aquela chiqueza toda. Termina a festa, você está frustrado. Irmãos, nós estamos nos preparando para que neste domingo, aleluia, a alegria do Espírito Santo inunde você. Se prepara, meu irmão, ora, busca, diga: Senhor, me revela a Páscoa, porque isso que eu fiz hoje aqui, irmão, foi trazer um ensino, trazer um estudo, mas a revelação, quem pode dar é só o Espírito Santo. É só Ele que pode te revelar o significado, o sentido, a certeza da salvação na tua alma. Aleluia. Fica de pé, querido, nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e buscasse um pouquinho de azeite nesse momento. Clamasse que a unção do Espírito Santo venha sobre ti, venha sobre a tua casa, que você orasse pedindo que a sua presença nos inunde. Aleluia, amado Rei, amado Senhor, Tu és o nosso socorro, o nosso refúgio, Tu és o Cordeiro Imaculado, e pelo Teu sangue, Senhor, nós podemos entrar diante de Ti, Pai, para Te adorar, para Te exaltar, para clamar. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, se mova sobre a Tua igreja. Queremos sentir, Senhor, a Tua presença. Queremos sentir, Senhor, o perdão dos pecados. Retira do nosso meio, Senhor, tudo que é contrário. Retira do nosso meio todo o fermento, tudo que é maligno, toda tristeza, toda angústia sai, toda opressão vai saindo, e vem a Tua paz, vem a Tua alegria. Os irmãos que oram comigo, pode estar orando, pode estar impondo as mãos, presbíteros, presbíteras. Alabachúria. Há corações nessa noite que precisam de renovo, precisa do toque, da unção do Espírito Santo. Adora, adora. Encher esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo
Sua presença sobre nós, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Sua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és, oh, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Sua glória, sua presença, oh, nesse lugar, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Sua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, oh, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real, vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar.
glória é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua presença, sua glória, Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer sobre as nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre esse lugar com tua glória, vem sobre esse lugar com tua presença, enche cada coração nessa noite. Oh, aleluia! Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como
poder tua é agora, pra todo sempre, pra todo sempre teu, é o reino teu, o poder tua é agora, pra sempre, amém, pra sempre, amém, pra sempre, amém, oh, pra sempre, amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Ele vai deixa o céu descer, Senhor, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Sim, Senhor, deixa o céu descer.
digno de glória, digno de toda adoração, é o Senhor. Jesus, Jesus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Nós vamos estar fazendo agora o trabalho das ofertas. Você vai estar. Nunca falou com voz de mulher, mas tudo bem. Nós vamos estar fazendo agora o trabalho das ofertas, meus amados. Você vai estar recebendo o seu envelope aí. Coloque a sua oferta, se é por mais uma alma, que é para obra missionária, para a compra do templo, para o nosso dízimo e também as nossas ofertas alçadas, meu amado. Você coloque a finalidade embaixo do envelopezinho, você é da casa, né? Amado, eu peço que você cumpra os propósitos, não por uma questão, como eu sempre venho frisando, não uma questão de que a igreja carece, ela precisa sim e ela conta com esse recurso, mas uma questão para que haja liberalidade da parte de Deus. Você não pode ser achado em falta nos propósitos e nos votos que você faz com o Senhor Deus. É necessário que haja liberalidade da parte dos céus para poder te ajudar, para poder você romper. E para você romper financeiramente, meu amado, só tem um caminho. É através da fidelidade nos dízimos, ofertas e votos que nós fazemos. Amém? Seja fiel aí no teu dízimo, na tua oferta, seja fiel aí naquilo que você propôs e a mão de Deus vai abençoar você. Normalmente as pessoas que estão endividadas, que têm problema, nós perguntamos: você é fiel? Você tem pelo menos ofertado proporcionalmente aquilo que Deus tem te dado? E normalmente a resposta é não. Então eu quero dizer para você, faça um voto com o teu Deus e faça aquilo que Ele falou. Faça votos e pergunte, e Ele vai dizer: se eu não abrir os céus. E aí você vai ver que a mão de Deus vai estar estendida sobre a tua casa. Amém? Então nós vamos estar fazendo uma fila aqui assim, ó, depois da Xana aqui, ó, fica de pé aqui. Você vai sair de onde você está, você vai estar dizimando, ofertando com alegria, sabendo que o que tem na sua mão é uma semente. E quanto mais você semear, maior você vai ser a tua colheita. E quanto mais você tiver para dar, mais vai te dar para te dar mais ainda. Amém? E assim você alarga a sua sementeira, meu amado. Aquele que antes tinha centavinhos para dar ao Senhor, hoje eu digo, meu amado, a minha situação financeira é confortável, mas eu já tive centavos, 35 centavos para ofertar um dia, e era tudo que eu tinha para aquele mês que ia me sobrar. Amém? Deus é fiel, por mais que nós não sejamos o tempo todo. Amém? Adore ao Senhor teu Deus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Pelo que sinto,
Estenda a sua mão aí à frente, meu amado. Nós vamos estar apresentando ao Senhor Deus as ofertas. Todas as salvas contêm alguma oferta, meus amados? Amém? Todas contêm? Então, amém. Querido Deus e querido Pai, amado Senhor, diante de Ti, Senhor, eu apresento as ofertas do Teu povo. A oferta que Teu povo trouxe a Ti em fé, Senhor, não olhando para a situação financeira que a qual se encontra, mas olhando unicamente a Ti, crendo nas Tuas promessas. Ó Deus provedor, ó Deus de provisão, ó Deus de graça, abre portas, Senhor, abre portas para os Teus servos atravessarem, Pai, alarga as nossas tendas, Pai, dá-nos, Pai, posição confortável, Pai, dá-nos do melhor dessa terra, Pai, porque nós possamos experimentar, Pai, a Tua boa e agradável vontade, Pai, em nome de Jesus. Mostra-nos, Pai, o erro, aponta-nos, Pai, um caminho certo para podermos andar, abre, Pai, atrai clientes, atrai fornecedores, Pai, grandes fornecedores, Pai, aqueles que têm ações na justiça, desembaraça, Pai, desembaraça agora em nome de Jesus, ó Santo Juiz, age em favor dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, é sempre um prazer cultuar a Deus com os irmãos, uma alegria. E para amanhã, se os irmãos puderem participar do culto pela live, eu agradeço, para a gente diminuir o número de irmãos aqui, amém? E na quinta-feira nós teremos a nossa oração, então, das 10 às 11, seja muito bem-vindo, né? 22 às 23, venha orar, venha aclamar, buscar a presença do Senhor. E na sexta-feira nós teremos o teatro. O teatro estará limitado a 150 pessoas. Então, você que vai vir no teatro, dá o teu nome lá atrás. Não tem custo nenhum, mas é porque senão vai superlotar e a gente não pode. Amém, queridos? Bênção. E outra coisa que eu queria falar com a igreja, irmãos, é que nós temos um irmão, que é o irmão Davi. O irmão Davi, a esposa ganhou bebê, e a gente já socorreu ele várias vezes, mas ele precisa de um trabalho. Já é um senhor mais de idade, né? Ele deve ter uns 60 anos, mas é um senhor forte, muito inteligente. É aquele irmão que faz aquelas bebidas, né? Que me ajudou aqui no culto. Ele é um cozinheiro maravilhoso também, e a gente precisa achar um trabalho para ele, porque ele está trabalhando umas coisas meio pesadas, não está dando conta ali. Então, se você souber de algum trabalho bom assim, fala comigo. O irmão Guilherme está precisando de um gurizão lá, né, irmão Guilherme? Para aprender mecânica. Se você sabe de um moço que seja aplicado, dedicado, que goste de mecânica, fala comigo, nós vamos falar com o irmão Guilherme ali para você estar trabalhando. Amém? É isso, Val? Não vá para casa sem tomar um cafezinho, sem cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar um brado de vitória bem forte, irmãos. Prepara bem a garganta aí, para estremecer as regiões celestiais. Quem vive ao seu nome e ao povo de Deus, vitória!